No Café nas Nuvens de hoje, eu vou falar de dois erros comuns que as empresas costumam fazer quando se fala em nuvem. O primeiro deles é o subdimensionamento de ambientes e o segundo é o overprovisionamento de ambientes em nuvens. Então, vamos começar com o subdimensionamento. O que acontece? Muitas empresas, principalmente aquelas que estão iniciando sua jornada na cloud, eles geralmente colocam um ambiente subdimensionado, então um ambiente menor do que o poder computacional que ele necessita. Alguns fazem isso por questões financeiras, até aí tudo bem, não tem problema algum, mas eu preciso ter alguns gatilhos técnicos para que no momento que eu precisar escalar, então eu tenho que ter um autoscale, eu possa sem ter que prejudicar o meu ambiente em funcionamento. Então isso tem que estar claro para algumas empresas que fazem o subdimensionamento. E às vezes ele quer essa garantia de que não vai ter um gasto excessivo, mas ele não se preocupa com as questões técnicas. E por outro lado, tem aquelas empresas que fazem também o subdimensionamento, mas ela já está em nuvem. Por exemplo, vou dar um exemplo, vamos aproveitar esse cenário aí que está em guerra aí. Então você tem oscilações de dólar, então tem empresa que precisa, por exemplo, fazer investimentos em insumos em dólar, ou o dólar subiu, ou o petróleo subiu, e os insumos subiram, e ele não tem como fazer uma renovação de contratos em nuvem da mesma forma que ele teria no ambiente normal. Então o que significa dizer o seguinte, eu preciso manter o meu gasto atual, porém eu acredito que eu vou ter um crescimento ao longo dos meses. Então ele subdimensiona por questões estratégicas ali de custo, mas ele está ciente que ele vai ter um crescimento ao longo do tempo. Então é um subdimensionamento controlado. Agora eu tenho aqueles que fazem um overprovisionamento. O que é isso? Eu vou inflar um ambiente por questões de segurança. Então eu garanto que eu não vou ter gasto adicional. Eu inflei, eu preciso de um poder computacional X, coloquei 2x. E aí eu vou rodar de forma tranquila. Qual que é o problema disso? É que muitas das vezes, eu tenho um consumo de 30% a 70% desse consumo provisionado. Então eu subi demais a régua, mas eu estou consumindo 30% a 70%. Então, ou subdimensionando ou overprovisionando, eu tenho um mesmo problema, né? Tem um erro comum aí que resume-se aqui a um mau desenho de arquitetura. Então, no momento que eu fui para a nuvem ou no momento que eu estava renovando o ambiente, eu não me preocupei com a arquitetura. É lógico que eu dei o exemplo de empresas que estão indo pela primeira vez, eles vão com receio, quer segurar um pouco os gastos, aquelas que já estão lá e sabem que vai poder crescer, tranquilo, sem problema algum. Mas esses dois temas são dois problemas assim, muito, muito comuns que a gente encontra no dia a dia. Então, só a título de conhecimento, é importante que você sempre leve para a parte da arquitetura, né? A gente está cansado de falar sobre esse ponto aqui, mas vale a pena bater de novo nessa tecla, né? Então faço um desenho de arquitetura para aquele ambiente, se é um ambiente que já está em nuvem, eu faço um redesenho, eu faço essa análise e vejo se eu posso fazer isso ou não. Se eu faço com base em conhecimento, como eu expliquei, daquela empresa que não quer crescer porque está tendo um gasto excessivo por causa da guerra, ok, mas ele está ciente que lá na frente ele vai ter um gasto maior. Então eu consigo segurar um pouco, subdimensionar um pouco, ou manter o que eu tenho, e dou sequência, sem problema nenhum. Agora, é muito comum, é a questão do overprovisionamento, que é o quê? Por questões de segurança, não quer errar na mão, ele sobe a régua do custo. Então esses são os dois erros mais comuns que a gente encontra aí, ou não digo os mais comuns, mas assim, muito comum, né, encontrar nas empresas esse tipo de erro aí, que pode ser tranquilamente contornado de uma forma mais clara, uma forma mais coesa para todo mundo, explicando o porquê daquele assunto e não fazer uma coisa meio empírica, né? Então, se você tem esse tipo de problema, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, entre em contato com a equipe da GoNoob, acesse nossas redes sociais aqui embaixo e a gente vai ter o maior prazer de fazer esse desenho pela primeira vez para vocês ou um redesenho da arquitetura com base naquilo que você precisa para não cair de repente nesses dois erros comuns que eu comentei aqui nesse episódio, ok?